Olha, gente, vocês não fazem ideia do que eu passei. Imaginem vocês descobrirem que a pessoa em quem mais confiavam no mundo, aquela que vocês consideravam quase um irmão, estava roubando vocês há anos. É isso mesmo que vocês ouviram. Meu primo Marcelo, que cresceu comigo, que eu ajudei em tudo na vida, estava desviando o dinheiro da nossa loja de materiais de construção há mais de 3 anos. Tudo começou quando eu percebi que os números não batiam. Sabe aquela sensação esquisita quando você olha para a planilha e pensa algo está errado aqui? Pois é, era exatamente isso que eu estava sentindo há uns 2 meses. A gente vendia bem, os clientes sempre elogiavam nosso atendimento, mas o lucro, cara, o lucro estava sempre abaixo do esperado. Eu e o Marcelo éramos sócios há 8 anos. Ele cuidava da parte financeira e eu ficava mais na gestão geral e no relacionamento com fornecedores. A confiança era total, sabe? Ele tinha acesso a tudo: contas bancárias, movimentações, pagamentos. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessas comigo. A primeira vez que desconfiei foi numa segunda-feira de manhã. Eu cheguei mais cedo na loja e vi ele mexendo no computador de um jeito meio nervoso. Quando eu me aproximei, ele fechou a tela rapidinho e falou que estava só conferindo umas coisas. Achei estranho, mas deixei passar. Afinal, era meu primo, né? A gente cresceu junto, brincou junto, passou perrengue junto quando éramos jovens. Mas aí as coisas começaram a ficar mais óbvias. Ele começou a aparecer com roupas caras, relógio novo, falando que ia viajar todo fim de semana. Quando eu perguntava de onde vinha tanto dinheiro, ele sempre tinha uma desculpa. Ah, fiz um freelance aqui, vendi umas coisas velhas, minha namorada me ajudou. Cara, eu queria acreditar tanto que nem questionava direito. O que mais me doía era lembrar de como a gente começou essa sociedade. Eu tinha acabado de sair de um emprego onde trabalhei por 15 anos, tinha uma grana guardada e o sonho de ter meu próprio negócio. O Marcelo estava desempregado há meses, passando dificuldade, e eu ofereci a sociedade para ele. Vamos juntos, primo. Você cuida da parte financeira, que eu sei que você é bom com números, e eu cuido do resto. Que inocente eu fui, cara. Que inocente. A gota d'água foi quando comecei a reparar nas movimentações bancárias. Eu tinha acesso ao extrato da conta da empresa, mas o Marcelo sempre falava que já tinha conferido tudo e que estava tudo certo. Um dia, resolvi olhar com mais atenção. Eram pequenos valores sendo transferidos sempre no final do mês. 500 aqui, 800 ali, às vezes 1.200. Sempre com justificativas que pareciam legítimas: despesa de manutenção, taxa de serviço, reembolso de cliente. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por semanas. Comecei a anotar tudo, a acompanhar cada movimento, cada transferência. E quanto mais eu investigava, mais claro ficava que estava sendo roubado pelo meu próprio primo. O cara que eu ajudei a se formar, que eu emprestei dinheiro quando ele precisou, que eu convidei para ser padrinho do meu filho. Mas o que mais me revoltava era a cara de pau dele. Todo dia ele chegava na loja, me cumprimentava com aquele sorrisão, perguntava como eu estava, falava dos planos pro negócio. E aí, primo, vamos expandir logo essa loja. Que tal a gente investir numa filial? O desgraçado falava isso enquanto estava literalmente roubando o dinheiro que seria usado para essa expansão. Resolvi contratar um contador para fazer uma auditoria discreta nas nossas finanças. Não falei nada pro Marcelo, obviamente. Pedi pro contador dar uma olhada geral e me apresentar um relatório detalhado. Gente, quando vi aqueles números na minha frente, quase tive um infarto. Em 3 anos, ele tinha desviado mais de 120 mil reais. 120 mil. Dá para comprar um carro, fazer uma viagem pro exterior, dar entrada numa casa. O contador me mostrou todo o esquema. O Marcelo criava despesas fictícias, transferia dinheiro para contas pessoais dele usando justificativas falsas, às vezes até alterava os valores das vendas no sistema. Era um esquema bem elaborado. Pensei até que ele devia ter estudado isso. Mas não, era só ganância mesmo, aquela ganância que corrói a alma da pessoa. Durante semanas, eu fingi que não sabia de nada.
Continuei tratando ele normalmente, cumprimentando, conversando sobre o negócio. Mas por dentro eu estava fervendo. Toda vez que ele falava sobre nosso futuro, sobre nossos planos, eu pensava, que cara de pau, meu Deus! Que cara de pau! Eu queria ter certeza absoluta antes de confrontá-lo. Então comecei a monitorar tudo ainda mais de perto. Instalei um programa no computador que registrava todas as atividades. Comecei a conferir as movimentações bancárias diariamente, até passei a chegar mais cedo na loja para ver se conseguia pegar ele no flagra. E consegui. Numa quinta-feira, cheguei às 7 da manhã, 1 hora antes do nosso horário normal. A loja estava fechada, mas vi a luz acesa no escritório. Entrei pela porta dos fundos e lá estava ele, mexendo no sistema, alterando o valor de uma venda que tinha sido feita no dia anterior. Uma venda de R$ 3.500 que ele estava registrando como 2.800. A diferença ia direto pro bolso dele. Fiquei parado ali, observando, com o coração batendo 1000. Era real. Eu estava vendo com meus próprios olhos meu primo, meu sócio, minha família, me roubando descaradamente. Saí de fininho, esperei uns 20 minutos e voltei, fazendo barulho para ele saber que eu tinha chegado. Quando entrei no escritório, ele estava lá, tranquilo, tomando café, como se nada tivesse acontecido. E aí, primo? Chegou cedo hoje, hein? Acordei mais cedo e resolvi vir logo. E você? Que tá fazendo aqui tão cedo? Não consegui dormir direito, vim dar uma olhada nos relatórios de ontem. A mentira saía tão natural da boca dele que até me impressionou. Como é que uma pessoa consegue mentir desse jeito para quem ela considera família? Como é que ele conseguia olhar nos meus olhos todos os dias sabendo que estava me roubando? Decidi que ia confrontá-lo, mas não daquele jeito. Eu queria fazer isso direito, com provas, de uma forma que ele não pudesse negar. Então marquei uma reunião com ele para discutir os rumos da empresa. Falei que tinha umas ideias e que queria sentar com ele para conversar sobre o futuro do negócio. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde, depois que a loja fechasse. Eu preparei tudo, imprimi todos os extratos bancários, todas as discrepâncias que o contador tinha encontrado, todas as transferências suspeitas. Organizei tudo numa pasta bem caprichada, como se fosse uma apresentação de negócios mesmo. Quando ele chegou, eu estava sentado na mesa do escritório, com a pasta na minha frente. Ele chegou todo sorridente, falando sobre como estava animado para essa nossa conversa sobre o futuro. Se soubesse o que estava por vir. Senta aí, Marcelo. Vamos conversar. Claro, primo. Tô ansioso para ouvir suas ideias. Abri a pasta e comecei a mostrar os documentos, um por um. A princípio, ele não entendeu o que eu estava fazendo, mas quando mostrei a primeira transferência suspeita, vi a cara dele mudar completamente. O sorriso sumiu, a cor do rosto mudou, ele começou a gaguejar. Olha aqui, Marcelo. Dia 15 de março do ano passado. Uma transferência de R$ 800 com a justificativa manutenção de equipamento. Só que eu conferi com o fornecedor e ele me confirmou que não fez nenhum serviço pra gente naquela data. Ele tentou explicar, inventar uma desculpa, mas eu continuei mostrando documento após documento. Foram quase 2 horas de confronto. Ele negou, tentou justificar, chegou até a chorar, mas as provas eram irrefutáveis. O pior momento foi quando ele finalmente admitiu. Tá bom, primo. Eu fiz algumas coisas erradas. Mas não era para te prejudicar, eu só estava passando por umas dificuldades e... Algumas coisas erradas. Marcelo, você me roubou mais de R$ 120 mil. 120 mil. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que eu passei, pensando que eu estava falhando como empresário, que eu não sabia gerir o negócio. O que mais me doía não era nem o dinheiro, embora fosse uma grana preta. Era a traição. Era o fato de que ele conseguia olhar para mim todos os dias, falar sobre nossos sonhos, nossos planos, enquanto me roubava pelas costas. Ele tentou de tudo. Chorou, pediu desculpa, prometeu devolver tudo, falou que ia procurar ajuda psicológica, que nunca mais faria isso.
Até ameaçou se matar, dizendo que não conseguiria viver com essa vergonha. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Marcelo, nossa sociedade acabou agora. Você vai assinar sua saída da empresa e vai me devolver cada centavo que você roubou. E se você não fizer isso por bem, eu vou na polícia e registro um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ver alguém que eu amava tanto, que eu considerava um irmão, se desmanchando na minha frente. Mas ele tinha feito a escolha dele quando decidiu me roubar. Nos dias seguintes, ele tentou me convencer a não desfazer a sociedade. Ligava todo dia, mandava mensagem, aparecia na loja tentando conversar. Chegou até a levar a mãe dele, minha tia, para tentar me convencer a perdoá-lo. Filho, ele errou, mas ele é família. Vocês cresceram juntos. Dá uma chance para ele. Tia, família não rouba família. Família não mente na sua cara por 3 anos. Família não pega o dinheiro do seu sustento e usa para financiar sua própria vida. A parte mais difícil foi explicar para minha família toda. Meus pais ficaram devastados. Eles adoravam o Marcelo, sempre falavam que eram orgulhosos de ver a gente trabalhando juntos. Minha mãe chorou quando soube, não conseguia acreditar que o menino que ela viu crescer tinha feito isso comigo. O processo de dissolução da sociedade durou quase 2 meses. Tive que contratar advogado, fazer inventário de todos os bens da empresa, calcular exatamente quanto cada um tinha direito. O Marcelo tentou dificultar tudo, questionando valores, exigindo sua parte em equipamentos que ele sabia que tinham sido comprados com o dinheiro que ele roubou. O mais engraçado, se é que posso chamar de engraçado, é que ele ainda tinha a cara de pau de achar que tinha direito a alguma coisa. Primo, eu trabalhei esses 8 anos também. Eu tenho direito à minha parte. Claro que tinha direito, mas descontando os 120 mil que ele me roubou, sobrava muito pouco. No final das contas, ele saiu da sociedade com praticamente nada. Todo o dinheiro que tinha direito foi usado para compensar o que ele tinha desviado. E ainda ficou me devendo uns 40 mil reais que ele não tinha como devolver na hora. Fizemos um acordo. Ele ia me pagar em parcelas mensais de 2.000 reais. Até hoje, 6 meses depois, ele só pagou 3 parcelas. Sempre tem uma desculpa. Tô desempregado, minha namorada tá doente, tive uma despesa inesperada. Mentira atrás de mentira. O que mais me entristece é que destruímos não só uma sociedade comercial, mas uma amizade de vida toda. Nossas famílias se afastaram, nossos filhos que brincavam juntos agora mal se veem. Tudo por causa da ganância dele. Hoje eu toco a loja sozinho. É mais trabalhoso, tenho que cuidar de tudo, mas pelo menos sei que cada real que entra na conta é meu por direito. Contratei um contador de confiança, implementei controles mais rígidos e nunca mais vou dar para ninguém o acesso total que eu dei para o Marcelo. A lição que fica é dura, mas necessária. Confiança é importante, mas controle é fundamental. Mesmo que seja seu irmão, seu primo, seu melhor amigo, nunca dê acesso total às suas finanças sem ter mecanismos de controle e transparência. Às vezes me pergunto se eu fui muito rígido, se deveria ter dado uma segunda chance para ele. Mas aí eu lembro dos 3 anos de mentiras, dos 120 mil reais roubados, da cara de pau dele falando sobre nossos planos enquanto me roubava, e tenho certeza de que fiz a coisa certa. O Marcelo hoje trabalha como vendedor numa loja de roupas. Sei que ele tenta reconstruir a vida dele, mas difícil. A reputação dele na família e entre os conhecidos ficou manchada. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum consegue limpar. Eu, por outro lado, tô conseguindo tocar o negócio para frente. Os lucros aumentaram significativamente depois que ele saiu, óbvio, né? Não tinha mais ninguém roubando. Já tô planejando abrir uma filial no próximo ano, coisa que era impossível antes porque o dinheiro sumia misteriosamente. A dor da traição ainda dói às vezes, principalmente quando lembro dos bons momentos que a gente viveu juntos. Mas aprendi que nem todo mundo que tá do seu lado realmente tá do seu lado. Algumas pessoas só estão interessadas no que você pode dar para elas. Se tem alguém aí que tá passando por uma situação parecida, meu conselho é:
Investigue, tenha certeza, mas não hesite em agir quando descobrir a verdade. Traição é traição, não importa se é família ou não. E quem trai uma vez, pode trair de novo. Hoje minha vida tá mais tranquila, meu negócio tá crescendo, e eu durmo em paz sabendo que ninguém tá me roubando. Às vezes a gente precisa passar por essas situações para aprender a valorizar a honestidade e a nunca mais ser ingênuo com pessoas em quem confiamos cegamente. O que mais me alivia é saber que eu agi certo. Poderia ter deixado passar, poderia ter fingido que não tinha visto nada, poderia ter dado uma segunda chance. Mas não fiz isso. Enfrentei a situação de frente e tomei a decisão que precisava ser tomada, mesmo sendo dolorosa. E vocês, o que fariam numa situação dessas? Dariam uma segunda chance ou fariam como eu fiz? Mas a história não para por aí. Depois de uns 6 meses que o Marcelo saiu da sociedade, comecei a receber ligações estranhas. Clientes antigos falando que ele estava oferecendo produtos similares aos nossos por preços bem mais baixos. No início pensei que era só coincidência, que ele estava tentando se virar vendendo alguma coisa. Aí descobri que o desgraçado tinha montado uma empresinha na garagem da casa dele e estava vendendo material de construção. Não só isso, ele estava ligando para os nossos clientes, dizendo que não trabalhava mais comigo porque eu era difícil de lidar e que agora podia oferecer preços melhores porque não tinha sócio para dividir o lucro. Cara, quando soube disso, fiquei possesso. Não bastava ter me roubado por 3 anos. Agora o cara ainda estava tentando destruir minha reputação e roubar minha clientela. É muita cara de pau, né? Muita mesmo. Conversei com meu advogado sobre isso, para ver se podia fazer alguma coisa. Ele me explicou que, como não tínhamos cláusula de não concorrência no contrato de sociedade, tecnicamente ele podia trabalhar no mesmo ramo. Mas difamar meu caráter e mentir para os clientes, isso já era outra história. Resolvi agir de forma inteligente. Ao invés de partir para a briga judicial, decidi apostar na qualidade e na transparência. Comecei a ser ainda mais próximo dos meus clientes, explicando a situação de forma honesta, sem falar mal do Marcelo, mas deixando claro que agora eu tocava o negócio sozinho e com total transparência. A estratégia deu certo. A maioria dos clientes continuou comprando comigo. Alguns até me procuraram para contar que o Marcelo tinha ligado tentando falar mal de mim, mas que eles não acreditaram porque conheciam meu trabalho há anos. Uma coisa que me marcou muito foi o seu Renato, um cliente antigo que comprava material para obras pequenas. Ele veio na loja e me falou: "Rapaz, seu primo me ligou oferecendo material mais barato e falando que você era complicado para trabalhar. Mas eu falei para ele: conheço vocês 2 há 8 anos, e se tem alguém sério nessa história, esse alguém é você. Então pode parar de ligar aqui." Esses momentos me mostravam que, apesar de toda a dor e decepção, eu tinha feito a coisa certa. As pessoas que me conheciam sabiam do meu caráter e da minha honestidade. Mas o Marcelo não desistiu fácil. Ele começou a espalhar boatos sobre mim na nossa família. Dizia que eu tinha sido injusto com ele, que ele tinha apenas cometido alguns erros e que eu tinha exagerado na reação. Chegou até a inventar que eu tinha ficado com dinheiro que era dele por direito. Minha tia, mãe dele, chegou a me ligar algumas vezes tentando mediar a situação. "Filho, ele me falou que você ficou com a parte dele da empresa sem pagar nada. Isso é verdade." Tive que explicar tudo de novo, mostrar os documentos, provar que ele tinha me roubado muito mais do que tinha direito a receber. Foi um período muito desgastante. Além de tocar o negócio sozinho, eu ainda tinha que ficar me defendendo de acusações falsas e tentativas de difamação. Teve dias que pensei em desistir de tudo, vender a loja e começar algo completamente diferente. Mas minha esposa, que sempre foi meu porto seguro, me deu a força que eu precisava. "Amor, você construiu isso com honestidade e trabalho duro. Não vai ser um safado que vai te fazer desistir do seu sonho." Ela estava certa, como sempre. Comecei a investir ainda mais na loja. Reformei o espaço, ampliei o estoque, melhorei o atendimento. Contratei um funcionário para me ajudar, um rapaz jovem e honesto que tinha sido indicado por um cliente.
Fiz questão de ser transparente com ele desde o início, contando toda a história com Marcelo para que ele entendesse a importância da confiança no nosso negócio. O rapaz, que se chama Diego, se mostrou uma excelente contratação. Ele é dedicado, pontual e tem uma ética de trabalho que me impressiona. Às vezes penso que se o Marcelo tivesse tido essa postura, nossa sociedade poderia ter durado muitos anos. Cerca de 1 ano depois de toda essa confusão, recebo uma ligação inesperada. Era o Marcelo, mas dessa vez com um tom diferente. Ele estava chorando no telefone, falando que a empresinha dele tinha falido, que ele estava cheio de dívidas e que precisava da minha ajuda. Primo, eu sei que errei com você. Sei que fui um idiota. Mas você é a única pessoa que pode me ajudar agora. Tô devendo para todo mundo. Minha namorada me deixou, não tenho onde morar. Me dá uma oportunidade de trabalhar para você de novo, nem que seja como funcionário. Gente, foi uma das ligações mais difíceis que já recebi na vida. Por um lado, ele era meu primo, minha família, e eu via o desespero na voz dele. Por outro lado, como é que eu ia confiar numa pessoa que tinha me roubado por anos e depois ainda tentou destruir minha reputação? Conversei com minha esposa sobre isso. Ela foi bem direta. Se você der uma chance para ele e ele te ferrar de novo, a culpa vai ser sua. Algumas pessoas não mudam, amor. E ele já provou que tipo de pessoa é. Pensando bem, ela estava certa. Mas mesmo assim, decidi dar uma última chance para ele, mas com condições muito rígidas. Falei que ele poderia trabalhar para mim como funcionário, ganhando salário mínimo por um período de experiência de 3 meses. Ele não teria acesso a dinheiro, não poderia mexer em nada financeiro, e qualquer deslize, por menor que fosse, resultaria em demissão imediata. Ele aceitou na hora. Tava realmente desesperado. No primeiro dia de trabalho, ele chegou humilde, agradecendo pela oportunidade, prometendo que ia me provar que tinha mudado. Os primeiros dias correram bem. Ele chegava cedo, trabalhava direito, atendia os clientes com educação. Comecei a pensar que talvez, só talvez, ele tivesse aprendido a lição. Que a falência da empresinha dele e toda a situação difícil que passou tinham servido para ele refletir sobre os erros. Mas aí, na segunda semana, começaram as primeiras red flags. Ele chegou atrasado 2 vezes, sempre com desculpas esfarrapadas. Depois começou a questionar minhas decisões na frente dos clientes. Ah, mas se fosse comigo eu faria diferente. No meu tempo aqui a gente fazia assim. O Diego, meu funcionário, veio conversar comigo reservadamente. Chefe, não quero falar mal de ninguém, mas seu primo tá criando um clima estranho aqui. Ele fica fazendo comentários sobre como você gere o negócio, como se ele soubesse mais que você. Isso me deixou preocupado. Comecei a prestar mais atenção no comportamento do Marcelo. E o que eu vi não gostei nada. Ele estava tentando se aproximar dos clientes antigos, falando como se ainda fosse sócio da loja. Ah, que bom te ver! Como estão as coisas? Eu que conheci você primeiro, lembra? Na terceira semana, aconteceu o que eu já esperava. Cheguei na loja numa tarde e vi o Marcelo no telefone, falando baixo, meio escondido. Quando me viu, ele desligou rapidinho e fingiu que estava fazendo outra coisa. Perguntei para quem ele estava falando. Ah, era só um conhecido meu. Nada importante. Mais uma mentira. Sempre mais uma mentira. Naquela mesma noite, recebi uma ligação do seu Renato, aquele cliente que tinha me defendido antes. Rapaz, preciso te falar uma coisa. Seu primo me ligou hoje oferecendo material de construção, dizendo que ia montar um novo negócio e que podia me dar desconto especial porque éramos parceiros de longa data. Achei melhor te avisar. Cara, quando ouvi isso, senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque o desgraçado estava fazendo a mesma coisa de novo. Tristeza porque eu realmente tinha esperado que ele tivesse mudado. No dia seguinte, confrontei ele diretamente. Marcelo, o seu Renato me ligou ontem. Você quer me explicar por que está ligando para os nossos clientes oferecendo material? Ele tentou negar, depois tentou justificar, depois partiu pro ataque.
Ah, você não confia em mim mesmo. Qualquer coisa que eu faço você já acha que é errado. Como é que eu vou reconstruir minha vida se você não me der uma chance? Chance? Marcelo, eu te dei uma chance quando te contratei mesmo depois de tudo que você fez. E você tá usando essa chance para tentar me ferrar de novo. A discussão foi feia. Ele gritou, disse que eu era rancoroso, que não sabia perdoar, que família deveria apoiar família. Eu mantive a calma e falei apenas, sua experiência aqui acabou. Pega suas coisas e vai embora. E dessa vez, não volta mais. Ele saiu batendo a porta, gritando que ia me processar, que ia contar para a família inteira como eu era uma pessoa ruim. Deixei ele gritar. Já estava cansado de tentar salvar quem não queria ser salvo. Depois disso, nunca mais tive contato direto com o Marcelo. Soube por terceiros que ele tentou montar outro negócio, mas não deu certo. Depois tentou trabalhar como vendedor em algumas lojas, mas nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Minha tia parou de falar comigo por um tempo, achando que eu tinha sido muito duro com o filho dela. Mas depois de uns meses, ela mesma me procurou para conversar. Filho, eu sei que meu menino errou com você. E errou feio. Mas você também é como um filho para mim, e eu não queria perder você por causa disso. Expliquei para ela toda a situação, inclusive essa última chance que eu tinha dado para ele. Ela chorou quando soube que ele tinha tentado repetir a mesma coisa. Eu não sei onde foi que errei na criação dele, ela me falou. Tentei ensinar valores, honestidade, mas parece que não adiantou. Hoje, 3 anos depois de toda essa história, posso dizer que minha vida está muito melhor. A loja cresceu, consegui abrir uma filial, o Diego virou gerente e é uma das pessoas mais confiáveis que conheço. Contratei mais 2 funcionários, todos com histórico impecável e referências sólidas. Implementei sistemas de controle que nunca mais vão permitir que alguém tenha acesso total às finanças sem supervisão. Tenho relatórios diários, auditoria mensal e converso pessoalmente com os principais clientes regularmente. O mais importante, aprendi a confiar, mas com limites. Aprendi que generosidade não pode ser sinônimo de ingenuidade. Aprendi que família não te dá direito de ser desonesto e que perdão não significa aceitar ser enganado repetidamente. Às vezes encontro com conhecidos que me perguntam sobre o Marcelo. Sempre falo a mesma coisa. Ele fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Não guardo rancor, mas também não vou fingir que nada aconteceu. A lição que fica para vocês que estão me ouvindo é: protejam seus negócios, mesmo de família. Tenham controles, tenham transparência, mas nunca deixem a confiança cegar vocês para sinais óbvios de problema. E se descobrirem que estão sendo traídos por alguém próximo, não hesitem em agir. Dói, é difícil, mas é necessário. Porque quem trai uma vez e não tem consequência, vai trair de novo. Tenho certeza disso. Hoje durmo tranquilo sabendo que cada centavo que entra na minha empresa é fruto do meu trabalho honesto. E isso não tem preço. Mas vocês acham que a história acabou aí? Não, gente. Ainda tem mais. Porque a vida às vezes gosta de nos testar de formas que a gente nem imagina. No ano passado, mais ou menos 2 anos depois de toda essa confusão com o Marcelo, recebo uma ligação da minha tia de novo. Ela estava chorando muito, quase não conseguia falar direito. Filho, preciso te contar uma coisa sobre o Marcelo. É muito grave. Meu coração disparou na hora. Pensei que ele tivesse feito alguma besteira grande, que tivesse se metido em encrenca com gente perigosa ou coisa assim. Calma, tia. Respira e me conta o que aconteceu. Ele tá doente, filho. Muito doente. Os médicos descobriram um câncer no fígado. Tá bem avançado. Cara, por mais que eu tivesse raiva dele, por mais que ele tivesse me traído e tentado me ferrar várias vezes, ouvir isso me deixou arrasado. Ele era meu primo, a gente cresceu junto, brincou junto. E câncer, né? Isso não é brincadeira. Perguntei para ela como estava o tratamento, se ele precisava de alguma coisa. Ela me falou que os médicos tinham dito que era um caso difícil, que precisaria de cirurgia e quimioterapia, mas que não tinha garantia nenhuma.
E o pior, filho, é que ele não tem plano de saúde, não tem dinheiro para pagar tratamento particular. Tá dependendo só do SUS, e você sabe como é. Fiquei alguns dias pensando nisso. Por um lado, ele tinha me feito muito mal, tinha me roubado, mentido, tentado destruir meu negócio. Por outro lado, ele era família, e estava passando pelo pior momento da vida dele. Conversei com minha esposa sobre a situação. Ela me ouviu em silêncio e depois falou: amor, eu sei que ele te magoou muito. Mas se você tem condição de ajudar e não ajudar, você vai se arrepender pelo resto da vida. Não por ele, mas por você mesmo. Ela tinha razão, como sempre. Decidi que ia ajudar, mas não diretamente para ele. Ia pagar o tratamento particular, mas o dinheiro ia direto para o hospital, sem passar pelas mãos dele. Liguei para minha tia e falei: tia, vou custear o tratamento do Marcelo. Mas tem algumas condições. O dinheiro vai direto para o hospital, eu vou acompanhar todos os gastos, e ele não precisa nem saber que o dinheiro vem de mim. Ela chorou tanto no telefone que quase desliguei com o coração apertado. Filho, você é um anjo. Depois de tudo que ele fez com você. Tia, eu não tô fazendo isso por ele. Tô fazendo pela senhora, pela nossa família e pela minha própria consciência. O tratamento durou quase 1 ano. Cirurgia, quimioterapia, remédios caros, consultas com especialistas. Gastei mais de R$200 mil no total. Dinheiro que eu tinha guardado para expandir ainda mais o negócio, mas que resolvi usar para salvar a vida do cara que tinha me roubado. Durante todo esse período, o Marcelo não sabia que eu estava pagando. Minha tia inventou que tinha conseguido um programa social que cobria os custos. Ele até chegou a comentar com ela que era estranho ter conseguido tratamento tão bom pelo SUS. Teve momentos que eu quis desistir, principalmente quando minha tia me contava que ele ainda falava mal de mim para os médicos e enfermeiras. Meu primo é um cara rancoroso, não soube perdoar um erro pequeno que eu cometi. Pequeno erro, R$200 mil de pequeno erro. Mas mantive minha decisão. Não era sobre ele, era sobre fazer o que achava certo. E no fundo, muito no fundo, ainda tinha um carinho por ele, apesar de tudo. O tratamento deu resultado. A cirurgia removeu o tumor, a quimioterapia eliminou as células cancerígenas que restaram. Depois de 1 ano de luta, os médicos deram alta para ele, falando que o câncer estava em remissão. Quando soube da notícia, senti um alívio enorme. Não porque éramos amigos de novo ou porque tinha perdoado tudo, mas porque sabia que tinha feito a coisa certa. Tinha salvado uma vida, mesmo sendo a vida de alguém que me fez muito mal. Alguns meses depois da alta médica, recebo uma ligação inesperada. Era o próprio Marcelo. Primo, preciso falar com você pessoalmente. É muito importante. Fiquei receoso. Será que ele tinha descoberto que eu paguei o tratamento? Será que ia tentar me extorquir de alguma forma? Ou pior, será que ia tentar me convencer a dar outra chance para ele? Marcamos de nos encontrar num café no centro da cidade. Quando cheguei lá, quase não reconheci ele. Tava magro, careca por causa da quimio, mas tinha uma expressão diferente no rosto. Mais séria, mais madura. Ele começou a falar e eu percebi que era um Marcelo diferente. Primo, eu sei que você pagou o meu tratamento. Tentei negar, mas ele me interrompeu. Não nega não. Minha mãe me contou tudo ontem. Ela disse que não aguentava mais mentir para mim. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Cara, quando soube disso, passei a noite inteira sem dormir. Você salvou minha vida. Literalmente salvou minha vida. E eu fiz tanta merda com você. Ele começou a chorar ali no meio do café. Um homem de 40 anos chorando que nem criança. Primo, eu não sei nem como te pedir desculpa. Não sei como é que você conseguiu ter generosidade para me ajudar depois de tudo que eu fiz. Foi uma conversa de 3 horas. Ele me contou que durante o tratamento teve muito tempo para pensar na vida, nas escolhas que tinha feito, nas pessoas que tinha magoado.
Disse que se sentia um lixo por ter traído minha confiança, que entendia perfeitamente minha raiva e que não esperava perdão. Eu só queria que você soubesse que reconheço o tamanho da merda que fiz. E queria agradecer por ter salvado minha vida mesmo eu não merecendo. Não vou mentir para vocês, foi emocionante. Ver ele reconhecendo os erros de verdade, sem tentar se justificar ou minimizar o que tinha feito. Pela primeira vez em anos, senti que estava falando com Marcelo de antigamente, o primo que eu cresci junto. Mas mesmo assim, mantive minha posição. Marcelo, eu fiz o que fiz pela nossa família e pela minha própria consciência. Não significa que tudo está perdoado ou que podemos voltar a ser como antes. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que não tem mais volta. Só queria que você soubesse que vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Saímos do café sem resolver nada definitivo, mas com uma sensação de closure que eu não tinha antes. Ele não pediu emprego, não pediu dinheiro, não tentou me convencer de nada. Só agradeceu e se comprometeu a ser uma pessoa melhor. Nos meses seguintes, comecei a ouvir comentários sobre mudanças no comportamento dele. Minha tia me contava que ele tinha arranjado um emprego humilde numa oficina mecânica e que estava trabalhando com dedicação. Sem faltar, sem reclamar, sem tentar dar golpe em ninguém. Ele também procurou outras pessoas que tinha prejudicado ao longo da vida para pedir desculpas. Um primo nosso que ele tinha enganado numa venda de carro, um amigo que ele devia dinheiro há anos, até a ex-namorada que ele tinha traído. Foi bonito de ver, sabe? Uma pessoa que realmente estava tentando se redimir, não só comigo, mas com todo mundo que tinha magoado. Isso me fez pensar que talvez, só talvez, a experiência do câncer tivesse realmente mudado ele. Mas mesmo assim, mantive distância. Não por maldade, mas por proteção mesmo. Já tinha me queimado 2 vezes com ele, não ia arriscar uma terceira. Cerca de 6 meses depois daquela conversa no café, ele me procurou de novo. Dessa vez por mensagem de texto. Primo, consegui juntar R$5.000. Quero começar a te pagar de volta, mesmo que seja devagar. Fiquei surpreso. R$5.000 para quem ganhava salário mínimo numa oficina era muito dinheiro. Significava que ele tinha se privado de várias coisas para conseguir juntar essa quantia. Aceitei o dinheiro, não porque precisasse, mas porque sabia que era importante para ele. Era uma forma dele mostrar que estava falando sério sobre mudar de vida. A partir daí, ele começou a me pagar R$500 por mês religiosamente. Nunca atrasou, nunca pediu para adiar. Às vezes mandava mensagem junto com o pagamento, mais um mês cumprido. Obrigado pela paciência. Isso durou 1 ano e meio. Até que um dia recebo uma ligação da minha tia, chorando de novo. Meu coração disparou, pensei que o câncer tinha voltado. Não, filho. Não é câncer. É pior. Ele sofreu um acidente de moto indo pro trabalho. Tá internado em estado grave. Cara, quando ouvi isso, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Justo agora que ele estava conseguindo reconstruir a vida, que estava tentando se redimir, acontece isso. Fui direto pro hospital. Ele estava na UTI, inconsciente, entubado. Os médicos falaram que tinha traumatismo craniano e que as próximas 48 horas seriam decisivas. Passei 2 dias no hospital junto com minha tia. Ela estava destruída, chorava sem parar. Filho, se ele morrer agora, vai morrer tentando ser uma pessoa melhor. Isso me consola um pouco. No 3º dia, ele acordou. Tava confuso, não lembrava do acidente, mas reconheceu todo mundo. Os médicos falaram que tinha tido sorte, que podia ter sido muito pior. Quando ele me viu no quarto, começou a chorar. Primo, você veio. Claro que vim, cara. Ainda somos família. Ele ficou internado por mais 2 semanas. Eu ia visitá-lo sempre que podia, levava frutas, conversava sobre coisas aleatórias. Nunca falávamos sobre o passado, sobre os problemas que tivemos. Só conversávamos sobre o presente e o futuro. Quando ele teve alta, estava com algumas sequelas.
Perdeu parte da coordenação motora da mão direita, o que dificultava o trabalho na oficina. Mas o patrão dele, que tinha acompanhado toda a situação, ofereceu um trabalho adaptado para ele. Foi nessa época que comecei a pensar em dar uma nova chance para ele. Não como sócio, obviamente. Não como funcionário que teria acesso a dinheiro. Mas talvez como alguém que pudesse trabalhar na área operacional, sempre supervisionado. A ideia surgiu porque eu estava pensando em expandir pro ramo de pequenos reparos domiciliares. Coisa simples, trocar torneira, consertar vazamento, pequenas reformas. E o Marcelo, apesar das sequelas, ainda tinha conhecimento técnico. Propus para ele trabalhar como prestador de serviços, não como funcionário. Ele faria os pequenos reparos, eu forneceria o material e ele ficaria com uma porcentagem do valor cobrado. Tudo documentado, tudo transparente. Ele aceitou na hora, mas com uma condição. Primo, se eu fizer qualquer coisa errada, por menor que seja, você me manda embora na hora. Não quero que tenha dó de mim. Começamos devagar. Pequenos serviços, sempre com o Diego acompanhando para supervisionar. O Marcelo se mostrou dedicado, pontual, honesto com os clientes. Parecia que realmente tinha mudado. Aos poucos fui dando mais autonomia para ele. Depois de 6 meses, já estava fazendo o serviço sozinho, sem supervisão. Os clientes gostavam do trabalho dele, elogiavam a qualidade e a honestidade. Uma coisa que me marcou foi quando uma cliente idosa tentou dar uma gorjeta para ele. Ele recusou e explicou: "Senhora, o preço já está justo. Não precisa pagar nada a mais." A senhora ficou tão impressionada que me ligou para elogiar o caráter dele. Hoje, 2 anos depois do acidente, posso dizer que o Marcelo realmente mudou. Ele trabalha com seriedade, trata os clientes com respeito e nunca tentou me enganar em nada. Ainda não somos amigos íntimos como éramos antes. Provavelmente nunca mais seremos. A confiança que existia antes foi quebrada de forma irreparável. Mas hoje temos uma relação profissional saudável e um respeito mútuo que não existia há anos. Ele já pagou quase metade do que me devia. Continua pagando religiosamente, mesmo eu falando que não precisa mais. Primo, uma dívida é uma dívida. Vou pagar até o último centavo. A lição que tiro de tudo isso é que as pessoas podem mudar, sim. Mas mudança real só vem através de consequências reais e experiências que transformam a pessoa por dentro. No caso do Marcelo, foram o câncer e o acidente que fizeram ele repensar a vida toda. Não tô dizendo que vocês devem perdoar quem os traiu ou dar segunda chance para quem os enganou. Cada situação é única, cada pessoa é diferente. Mas às vezes vale a pena observar de longe e ver se a pessoa realmente mudou antes de tomar uma decisão definitiva. O importante é nunca baixar a guarda completamente. Confiança é algo que se reconstrói devagar, passo a passo, com provas concretas ao longo do tempo. Hoje minha empresa está maior do que eu imaginei que poderia ficar. Tenho 3 funcionários fixos, 2 prestadores de serviços, incluindo Marcelo, e faturamento que me permite viver com tranquilidade e ainda ajudar minha família quando precisa. Aprendi que sucesso não é só ter dinheiro. É ter paz de espírito, dormir tranquilo sabendo que você agiu certo e conseguir olhar no espelho sem se envergonhar do que vê. A história toda me ensinou que perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar cegamente. Perdoar significa liberar o rancor que estava me fazendo mal e seguir em frente com sabedoria. Se o Marcelo não tivesse passado por tudo o que passou, provavelmente continuaria sendo a mesma pessoa de antes. Mas a vida tem dessas. Às vezes precisa nos quebrar para nos reconstruir melhor. Não sei se nossa relação vai evoluir mais do que isso. Talvez sim, talvez não. Mas sei que hoje durmo em paz, trabalhamos em harmonia, e ambos estamos construindo um futuro melhor pro lado de cada um. E vocês, acham que fiz certo em dar essa nova chance para ele? Ou acham que deveria ter mantido distância definitivamente?